paz do Senhor? Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 5. Êxodo, capítulo 5, o versículo de número 1 mesmo. Diz assim: E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no... Marque bem essa palavra, porque é muito disso do que iremos falar nessa noite. Pode se assentar. E nessa noite nós iremos falar um pouco sobre ser forjado no deserto. Já imaginou como é que é ser forjado no deserto? Primeiro a gente precisa entender um pouco como é que funciona. O que é o deserto? Bom, quando a gente fala em deserto, logo vem na nossa cabeça várias montanhas de areia, um clima muito quente, pouca vegetação. E o deserto, nada mais, nada menos, é isso. Lá tem pouca chuva, e isso faz ter pouca vegetação. Lá é uma vida difícil para os seres vivos, porque durante o dia o clima tem altas temperaturas, e durante a noite o clima é totalmente oposto, vai para baixas temperaturas. Então, alguém que vai ao deserto, ela praticamente está passando um dia inteiro enfrentando as dificuldades. Porque quando se está no deserto, você enfrenta o clima quente, enfrenta o clima frio, enfrenta a falta de alimento e a falta de água, porque lá essas coisas são muito difíceis de se obter. Então Deus ele tira um povo que estava no Egito, estava sendo escravizado, e leva esse povo para o Egito, para o deserto, desculpa. E lá então, aquele povo talvez saiu do Egito e não estava preparado para enfrentar o deserto. Talvez eles pensaram que iriam passar alguns dias só, algumas semanas talvez, mas não sabiam o que estava por vir. Porque a ordem de Deus para Moisés era que libertasse o povo, que eles iriam para o deserto. E de lá, eles iriam para a terra prometida. Mas eles não sabiam quanto tempo iriam passar por lá. Então talvez não deu muito bem para eles se prepararem para viver tanto tempo no deserto. E quando uma pessoa ela vai para o deserto, uma das dificuldades que ela encontra é a direção aonde ela deve ir. Porque aonde você olha no deserto, você só vai ver areia, vai ver montanhas de areia. E se você não estiver bem preparado, você vai se perder. Há povos que estão sempre caminhando pelo deserto, fazem uma viagem pelo deserto, e eles se preparam, se organizam certinho para conseguir atravessar. Então eles levam algo para eles conseguirem se localizar. Então eles vão preparado. Mas o povo aqui, ele não estava preparado para enfrentar totalmente o deserto. E talvez você não esteja preparado. Talvez eu também não esteja preparado para enfrentar o deserto. O deserto em nossas vidas é a dificuldade, os problemas, as tempestades que vêm. É daí que vem a tão famosa frase que muitos dizem, que é: estou passando pelo deserto. Isso indica que a pessoa ela está passando por dificuldade, está passando por um tempo difícil de se lidar. E aquele povo então estava entrando no deserto. E a primeira dificuldade que eles encontram é alguma direção. Para onde eles têm que caminhar? Para onde eles têm que ir? Então a Bíblia relata que Deus, no capítulo 13, o versículo de número 21, a Bíblia relata bem assim: E o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Ou seja, a dificuldade do povo era ter uma direção. A dificuldade do povo no começo era ter que aturar aquele sol quente.
e durante a noite ter que aturar aquele frio, aquela noite fria. Mas Deus então, sobre o povo, Ele coloca uma nuvem que fazia sombra e direcionava o povo para o caminho certo durante o dia. Durante a noite, Deus colocou uma coluna de fogo para aquele povo seguir. E essa coluna de fogo iluminava o caminho e aquecia aquele povo. Ou seja, em meio à dificuldade deles, Deus se fazia presente. Em meio aos problemas que eles encontraram ali no deserto, Deus estava com a presença dele, guiando aquele povo. Desde quando eles estavam no Egito até o deserto, Deus sempre esteve com eles. Nos melhores momentos, nos piores momentos, Deus sempre esteve escutando eles. E na minha e na sua vida não será diferente. No seu melhor momento, Deus ele vai estar com você, comemorando junto com você. Mas no seu pior momento, quando você estiver lá para baixo, quando você estiver caído, Deus vai estar do seu lado dizendo: filho, vem, levanta comigo, filho. Vem, pega a minha mão e se levanta. Porque Deus, Ele sempre está ao nosso lado para nos ajudar. Em Deuteronômio 31, versículo 8, diz: o Senhor, pois, é aquele que vai diante de ti. Ele será contigo e não te deixará, nem te desamparar. Não temas e nem te espante. Ou seja, o Deus que está conosco é um Deus que não abandona os seus. Então, na sua tempestade, Deus ele vai estar com você. Quando o vento forte soprar, Ele vai estar com você para acalmar o vento. Os discípulos estavam no barco e Jesus estava dormindo, estava descansando. Mas aí veio o vento forte e o mar ficou agitado. E os discípulos ficaram com medo. Ali foi um momento de deserto na vida dos discípulos, um momento de dificuldade. Eles ficaram com medo e foram chamar a Jesus. Quando Jesus se levanta, Ele cala o vento e acalma o mar. E os discípulos então, eles olham e questionam: quem é esse que até o vento e o mar o obedecem? No meio da sua tempestade, Deus vai estar para apaziguar a tempestade. No meio do seu problema, Deus vai estar para solucionar o seu problema, porque Ele sempre vai estar do seu lado. E Deus ele sempre se fez presente na vida daquele povo. A nuvem e a chama significava a presença de Deus que estava guiando aquele povo. Então ele sempre estava lá. A presença de Deus foi vista e sentida por aquelas pessoas. E muitas vezes falta nós sentirmos a presença e ver a presença de Deus, o agir de Deus em nossas vidas. Muitas pessoas até querem, mas elas não fazem nada para sentir a presença de Deus. Nós precisamos a cada dia mais clamar para sentirmos a presença de Deus. Porque a Bíblia ela diz que onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei lá. E a maior prova é que Deus está aqui, porque eu sou o primeiro que estou reunido no nome dele. Eu quero saber quem é o outro, quem é o segundo, quem é o terceiro. E se nós estamos aqui neste lugar reunido em nome do Senhor, Ele se faz presente. E se a gente não sentir essa presença, nós precisamos clamar para que nós podemos sentir a presença de Deus, sentir o toque de Deus, ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ser como um ponto de referência. Eu preciso olhar para você e ver que verdadeiramente a presença de Deus habita em você. Você precisa olhar na minha vida e falar: Ele tem a presença de Deus. Nós precisamos clamar isso cada vez mais, e é isso que falta em muitas pessoas hoje em dia, a presença de Deus. Porque eles não estão preocupados em fazer uma grande festa e ter a Deus. Eles estão preocupados apenas em fazer uma festa e receber fama, mas esquecem que o aniversariante é o mais importante, e na festa não pode faltar ele. E quando nós fizemos um culto, uma grande festa, o aniversariante é Deus. E se ele faltar, todo o nosso esforço vai ser em vão. Então não adianta você se esforçar para fazer algo tão bonito, mas Deus não estiver no meio dele.
Nós precisamos, tudo em que fazemos deve ser para glorificar o nome de Deus, deve ser para mostrar o quão poderoso Ele é. E aquele povo, ele estava com a presença de Deus no meio dele, guiando aquele povo. Então a primeira dificuldade que veio foi a direção. E essa necessidade foi suprida pela presença de Deus. Mas quando se está no deserto, você passa um dia inteiro enfrentando as dificuldades. Então o primeiro problema passou, mas agora veio o segundo, que era a fome. Aquelas pessoas precisavam comer. E elas não estavam muito bem preparadas para passar tanto tempo. Elas podem até ter levado uma quantia de suprimento, algum alimento, alguma água, mas ao decorrer do tempo ela foi acabando. E aquele povo que era guiado pelo Espírito Santo de Deus, era guiado pela presença de Deus, começaram a murmurar para Moisés, começaram a reclamar que eles estavam com fome. Então Deus, imagine Deus olhando aquilo lá. Deus, ele manda a presença dele para estar no meio do povo. Ela é vista e sentida. E aquele povo reclamava por pão, reclamava por comida. Eu não sei você, mas se fosse eu, vendo aquela presença, para mim já bastava. Eu poderia morrer, eu poderia perder tudo que eu tinha, mas se eu conseguisse apenas ver a presença gloriosa de Deus, já valeria a pena. E aquele povo, ele não contemplava isso. Aquele povo via a presença de Deus, mas estavam preocupados com coisas naturais. Aquele povo precisava comer. Então Deus, ele vai e dá algo para eles comer. Lá em Êxodo 16, o versículo de número 4. O povo, ele clama a Moisés por comida. Moisés vai e clama a Deus: Pai, eles estão precisando de comida. O que eu devo fazer agora? E aí Deus diz então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se anda em minha lei ou não. Ou seja, o povo estava precisando se alimentar. Deus então, ele move tudo, ele faz o impossível, faz cair pão do céu para alimentar aquele povo. Se nós formos analisar bem e ver como o pão é feito, ele vem do trigo, e o trigo, ele é semeado na terra. Então o mais comum de se pensar era que o pão era retirado da terra, mas Deus faz questão de fazer cair pão do céu, porque Deus, ele está, ao meu ver, ao meu compreender desse versículo, Deus estava mostrando para aquele povo que a necessidade deles não estava em coisas terrenas. A necessidade deles só era suprida pelas coisas do céu, que somente Deus entregava o suprimento para eles. Mas eles não estavam preocupados nesse tal alimento onde Deus entrega para nossas vidas. Eles estavam preocupados em apenas encher as suas barrigas. E lá em João 6,31, Jesus está conversando com a multidão, e ele fala que o pão que foi entregue àquele povo do Egito não era o pão da vida, porque o pão da vida, ele desce do céu e se entrega para trazer a vida ao mundo. João 6,31 diz assim: nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o pão, o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Disseram-lhe, pois: Senhor, dai-nos sempre desse pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. O povo no deserto estava apenas recebendo um pão carnal, um pão para sustentar a sua fome momentânea.
Mas o pão que nós precisamos é o pão que foi entregue por Cristo. O pão que se fez homem, se entregou, foi açoitado, se entregou na cruz, morreu no meu e no seu lugar, para que hoje nós pudéssemos ter a vida eterna. Jesus foi o pão da vida, que se entregou no meu e no seu lugar, que morreu no meu e no seu lugar, para que nós pudéssemos estar aqui. E após isso, após eles receberem aquele pão, em vez deles só agradecerem, eles começaram a murmurar, porque duas dificuldades foram resolvidas. A primeira foi a direção, aonde eles deveriam ir, que foi resolvida pela presença de Deus. A segunda dificuldade que eles tiveram foi a fome, que foi resolvida pelo maná. E agora vem a terceira dificuldade, que é sede. Eles começaram a ter sede, eles precisavam de água. E no deserto, não é um lugar que tem água. No deserto, para você conseguir água, é muito difícil. Então aquele povo começou a reclamar. Depois deles ver cair alimento do céu, eles começam a reclamar de novo, pedindo água. E aí Moisés, escutando, ele vai e clama a Deus. Então Deus responde lá em Êxodo 17, no versículo 6. Deus, ele responde assim: eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Herobe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. O povo, ele precisava de água, e no deserto não se acha água, mas Deus mandou Moisés ir e ferir a rocha. E quando Moisés feriu a rocha, saiu água para o povo inteiro beber. O que eu quero dizer é que no deserto, na sua dificuldade, você vai passar por diversos problemas. E aí eu quero deixar uma pequena questão. O que você precisa para passar pelo seu deserto que seja maior do que o seu Deus? Será que existe algo maior do que o Deus Todo-Poderoso? O que você está precisando para enfrentar esse seu deserto? É só Deus que pode te entregar. A água é algo essencial para a nossa vida. A água nós precisamos estar com ela constantemente, estar bebendo constantemente. É algo que não pode faltar em nossas vidas. A direção de Deus não pode faltar na nossa vida. O alimento de Jesus não pode faltar na nossa vida. E a água também não pode faltar na nossa vida. E a água aqui eu quero representar como algo mais a fundo. Aqui eu quero representar como o Espírito Santo de Deus. A água seria o Espírito Santo, onde nós precisamos todos os dias ter o Espírito Santo de Deus. Eu queria trazer uma parábola muito bonita que uma vez eu escutei sobre a presença de Deus. Ela começa assim: 3 jovens, eles estavam em uma igreja, e após o culto, eles foram até o pastor e perguntaram: pastor, a palavra diz enchei-vos do Espírito, como que nós fazemos isso? O pastor então pegou 3 peneiras e entregou para aqueles jovens, e falou: vão até o rio e enche essas peneiras de água. Os jovens então ficaram confusos, mas mesmo assim, eles foram e seguiram a ordenança do pastor. E estando lá no rio, eles sentavam, colocavam a peneira no rio, tirava, mas não enchia a peneira. Eles passaram um bom tempo tentando fazer isso, até que 2 se levantaram e falaram: esse pastor aí deve estar ficando louco, vamos embora, porque senão a gente vai passar muito tempo aqui. E aí eles desistiram e foram embora. Mas um ficou, e ele ficou tentando. E um tempinho depois, o pastor, ele passou por lá e viu aquele jovem tentando. O jovem então, vendo o pastor, olhou desanimado e falou: pastor, quando eu mergulho a peneira no rio, ela fica cheia, mas quando eu tiro, ela esvazia. E o pastor falou: pois bem, essa é a sua resposta. A peneira ali significa eu e você. A peneira significa o homem, cheio de imperfeições, cheio de buracos. E o rio representa o Espírito Santo de Deus. Então nós só seremos cheios
do Espírito Santo de Deus se estivermos mergulhados nele. Eu e você só seremos repletos pelo Espírito Santo de Deus se nós estivermos a fundo nele. Tem pessoas que querem ser cheias do Espírito Santo, mas elas estão com um pé na água e um pé na areia. Tem gente que quer ser cheia do Espírito Santo, mas está em cima do muro. E deixa eu te falar uma coisa, em cima do muro você cai, e a queda não é boa, a queda é difícil. Você precisa fazer uma escolha. Se você quer realmente ser cheio do Espírito Santo de Deus, você precisa ir a fundo, você precisa mergulhar nas águas de Deus, você precisa se banhar dela. Só assim você será cheio do Espírito Santo de Deus. Na minha e na sua vida, o Espírito Santo só transbordará se nós estivermos completamente submersos. No deserto, nós temos essas 3 principais dificuldades. É como se localizar, como se alimentar e como saciar a nossa sede. E na casa de Deus, nós temos 3 seres totalmente poderosos, conhecidos como a Trindade Santa. O Pai que nos guia, o Filho que nos alimenta e o Espírito Santo que nos sacia a nossa sede. Nós precisamos da presença deles em nossa vida. No seu deserto, você pode estar passando por diversas dificuldades, você pode estar passando por diversas tempestades, mas fique sabendo que Deus, Ele sempre estará com você, que Deus, Ele vai te ajudar. E aqui eu finalizo o meu sermão. No deserto, nós não podemos esquecer que somente Deus é conosco. E lembre-se, nunca reclame de estar passando pelo deserto, porque um crente sem deserto é um crente frágil, um crente sem experiência, um crente que quando vem o primeiro probleminha, ele já está, ó céus, ó vida. Isso é um crente frágil. O deserto está para vir na nossa vida e nos fortalecer, nos trazer mais experiência. E o deserto vem na nossa vida para mostrar o quanto nós necessitamos do Deus poderoso. Então não questione estar passando pelo deserto. Agradeça, porque é no deserto onde saem os maiores homens e mulheres de Deus. Aplauda ao Senhor, eu agradeço a oportunidade.